Tudo ok aí? Mais uma vez eu quero saudar a igreja com a santa e a gloriosa paz de Deus. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico nesse domingo maravilhoso. Eu fiquei muito feliz que antes de sair de casa meu padre disse: rapaz, você está feliz? Glória a Deus, estou feliz que eu vou para a casa do Senhor. A felicidade tem que ser em Cristo Jesus. E essa felicidade ela tem que ser construída. A gente entende muito mal muitas coisas porque a gente acha que certas coisas a gente quer que ela aconteça de um momento para o outro. Mas tudo nessa vida ela tem que ser construída. Nosso relacionamento com Cristo tem que ser construído de dia por dia. A própria palavra diz: basta cada dia o seu mal, né? Então o Senhor está dizendo: tenha paciência. Tem tudo debaixo dessa terra, existe um tempo. E nós temos que construir essa alegria em Cristo Jesus. Nós temos que, naquilo que a gente fazemos para Deus, trazer a alegria. Eu tenho a alegria e o prazer de ir na casa do Senhor. Ah, porque você vai aparecer? Não, porque eu tenho o prazer de servir. Eu disse: seis fiel num pouco e no muito te colocarei. E quando a gente é fiel em ser alegre, muitas vezes a gente entende por que aquela pessoa está ali. Porque ela começou uma caminhada de felicidade e alegria, mesmo não sendo reconhecida, mesmo não sendo vista. E Deus, ele é alguém que vê isso. E Deus se agrada disso, que nós possamos construir essa alegria. Mas, irmãos, quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 12, versículo de número 22. Aqueles que encontraram, diga amém. Amém. O tema da nossa lição hoje é honestidade e integridade. Nós vamos decorrer sobre esse assunto hoje, essa manhã. Nós estamos caminhando para que nós podemos ter homens e mulheres de Deus íntegros e honestos diante da presença de Deus. O texto diz assim, Provérbios capítulo 12 e versículo de número 22. Eu já quero dizer aquilo que o pastor sempre fala, né? A gente dá uma prioridade, né? Hoje talvez eu poderia ter trazido esse sermão em italiano, estudo, mas como a gente não temos nenhuma pessoa aqui que é italiano, né? E também por algumas correrias eu não consegui fazer toda a tradução. Então peço desculpa quem vai assistir, né? Mas como a maioria aqui é brasileiro, nós vamos trazer o estudo em português. Aqui é uma igreja cultural, uma igreja que nós procuramos sempre trazer italiano, predichiamo em português, predichiamo em espanhol, a fim que a parola de Deus possa arrivar a ogni pessoa. Amém? E diz assim o texto: o Senhor detesta lábios mentirosos, mas aquele que pratica a verdade são o seu prazer. O livro de Provérbios, escrito em sua maior parte por Salomão, oferece conselhos de sabedoria para a vida prática. Neste versículo em particular, há uma ênfase clara no quanto Deus valoriza a verdade e rejeita a falsidade, né? A gente vive no tempo hoje que a desonestidade muitas vezes é normalizada. A gente está vivendo um tempo em que você falar a mentira é muito mais vantajoso do que você dizer a verdade. Em todas as classes sociais, nós somos empurrados hoje pelo um sistema maligno, e a Bíblia diz em 1 João, se não me engano, vai falar que ele vai dizer que o mundo já é do maligno. E que aquele que rege o mundo é Satanás, é o inimigo. Em Mateus capítulo 4, 3, vai falar quando Jesus é tentado ao deserto e depois de 40 dias foi jejuar, teve fome e chega o tentador, chega Satanás. E quando ele leva ele até o pináculo mais alto,
ou algumas traduções, o monte mais alto. Ele diz: vê tudo isso aqui? É meu. Foi me dado a mim. Interessante porque o texto fala isso. A mim foi me dado a autoridade de regir tudo isso aqui. Mas se tu se prostrares aqui e me adorares, te darei tudo isso. E a gente vê que a integridade e a honestidade fala mais alto, porque isso vem e appartém a Deus. Jesus nega tudo aquilo e diz: somente a Deus adorarás, somente a Ele prostrarás. Então a gente está vivendo em um momento em que as pessoas, elas preferem viver em mentira, preferem falar aquilo que não é a verdade, preferem ser desonesta, porque isso se tornou algo que é vantajoso, cresce. Você vê do meio da política, você dificilmente encontra hoje boas pessoas que servem, porque a política deveria ser um serviço para o homem, e é até um serviço nobre, que a gente pode dizer assim, bonito, em se dizer, falando cristão, no modo cristão, é o dever bonito o homem servir a população, servir o próximo. Esse devia ser o intuito, mas nós vemos hoje que é uma sociedade que do alto padrão daqueles que deveriam dar o bom exemplo, até a sociedade hoje, contar mentira é o que vale. Deus ama a honestidade e abomina a falsidade. Quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias em Levítico, capítulo 19, versículo 2. Depois o nosso amado irmão Charles abre em Tiago 1:17. Isso. Levítico 19 e versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Aqueles que acharam, posso dizer amém? Leio. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: santos reis, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. Consegue? Sou santo. Sou santo. Não, continua, versículo 3. Leia o versículo 3. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. De vocês, amém. Então a gente vê que essa característica de honestidade e integridade é algo que faz parte do caráter de Deus. A gente tem essa conotação que ser bom, falar a verdade, não, isso são bons atos do homem. Não, isso é bondade que vem da parte de Deus, que nós como seres humanos temos que carregar conosco. E a honestidade e ser honesto e falar aquilo que é verdade hoje em dia se perdeu. E quando ele fala, no caso quando ele fala toda a congregação dos filhos de Israel, diga-lhe seja santos porque eu sou santo. E o que é essa santidade? Ser santo é ser separado. Separado para quê? Para alguém. E qual o propósito? Tem que ter um conjunto nesse propósito aí. E nós, quando nós falamos nós temos que ser santo, nós temos que ser separado. Mas qual a finalidade? Quais são esses propósitos? Os propósitos é ser uma pessoa que sempre fala a verdade, ser uma pessoa que não conta mentira, ser uma pessoa honesta nos seus afazeres. O Senhor fala, cada um respeite seu pai e sua mãe, é um dos mandamentos, que também em Provérbios ele vai falar, honre teu pai e tua mãe para que você tenha longos dias na terra. Esse é o mandamento que Deus deu, honre aquele que veio primeiro de você, respeite. E nós estamos em uma geração onde o respeito pelo próximo se acaba. E onde, dentro do meio cristão, a gente temos que crescer em conhecimento e entender que essas boas coisas, elas não são só appartêm à sociedade, elas não são só princípios que vêm de boas pessoas dentro da sociedade, mas são princípios cristãos. E muitas vezes alguns ímpios praticam bons princípios cristãos e não sabem. Mas essa bondade vem da parte de Deus. O irmão Charles pode ler Tiago 1:17. Lê o 16, o 17 e o 18, por favor. Tiago
versículo 16, capítulo 1. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudanças nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Então a gente vê que o Senhor, quando ele fala, né? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fomos como que primícia das suas criaturas. Então, a Bíblia diz que aquele que vive no engano é filho da mentira. Mas aquele que fala a verdade, esse sim pratica bons princípios e são reconhecidos como seguidores de Deus. Então, quando nós vemos a vida em falar a verdade, ser honesto, nós estamos trazendo para nós princípios que nos tornam e traz características de filhos de Deus. A honestidade reflete essa santidade, a verdade que há em Deus. Ou seja, a honestidade reflete essa santidade e a verdade que há em Deus. Vamos para Atos capítulo 5. Nós vamos ter alguns exemplos de punição pela desonestidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui, os irmãos que acharam, digam amém. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reverte uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, e levando o restante, depositou aos pés do apóstolo. Então Pedro disse: Ananias, porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessa. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Nossa. Esse texto é muito interessante porque nessa época, quando os apóstolos começaram a trazer o evangelho e falar de Jesus Cristo, e começou a crescer o número de cristãos que criam no seu Jesus Cristo como único Salvador, Ananias e Safira sentiram um desejo de inveja, porque as pessoas estavam doando as suas propriedades por amor da causa, da obra dos apóstolos, e ofertava na igreja. Mas Ananias e Safira quiseram: a gente vai dar também porque a gente quer aparecer, ser boa gente, tá todo mundo, o pessoal tá vendo, e o pessoal, nós também tem que sair bem na fita, né? Nós tem que tá na moda, né? Nós tem que sair na fita aqui, né? Tá todo mundo doando, tá abençoando, vamos lá ajudar os apóstolos. Mas a mentira, quando ela entra dentro do nosso coração, no começo ela pode até parecer ser muito promissora, mas o final dela é sempre destruição. Quem já que nunca foi pego na mentira, né? Você pensa que você vai se safar, mas o final dela, meu amigo, traz uma desgraça que é sem tamanho. A mentira é como uma pequena bomba relógio. Ela vai com o tempo. Quanto mais tempo você Exato. deixar passar, pior vai ser o resultado quando acontecer. E essa é a coisa mais interessante, porque a ideia de Satanás é fazer com que a gente olhe, é promissor a mentira. Ela vai te levar para algo que você não está conseguindo chegar ainda. Você vai chegar mais rápido lá. Você vai conseguir se destacar mais. Fale isso. Aí o Senhor está dizendo: não é por aí. Porque você pode até mentir para tentar chegar lá. Mas depois, quando tudo vier à luz, a Bíblia diz que os filhos das trevas não quiseram a luz porque as suas obras foram rejeitadas. E quando chegar o momento que a luz revelar as suas obras, e aí? Como você vai manter e sustentar essa ideia que pode parecer muito bonita, mas o caráter do cristão tem que ser reto, honesto e libado. É o nosso dever como homens de Deus manter bons princípios cristãos. Alguém está com coisa para falar mais? Adicionar? A mentira, ela é como um doce, que por fora parece perfeito, que vai ser uma coisa deliciosa, que você vai sair completamente bem daquilo. Mas quando você prova,
é como completamente podre por dentro, que vai piorando a cada momento, e quanto mais você tenta se deliciar daquilo, que vai piorando, quanto mais você insistir naquilo. O meu hoje tá inspirado, viu? Então, Ananias e Safira entra nessa ideia que o inimigo hoje tem implantado dentro da sociedade. E a Bíblia diz que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. E a igreja, a ideia, eu sempre tive isso comigo, que a ideia da igreja é onde o Estado não chega, a igreja tem que chegar. É o nosso papel ser diferencial de tudo. Como nós, como bons cristãos, é o nosso papel ser um bom funcionário na nossa empresa. É o nosso papel nós sermos bons estudantes dentro da sala de aula. Porque nós somos representantes de um conceito que vem de Deus de bondade. E nós também temos que andar para frente com esses princípios e conceitos para nossas vidas. Josué 7. Quem pode abrir para mim? Toda vez que alguém perseguiu a desonestidade, a tragédia e o caos sempre foi desastre. Pode ler, Charles. Josué 7, para mim, a partir do versículo 1. Versículo 1. Josué 7:1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Amém, só tem. Então a gente vê que toda vez que alguém escolheu na palavra de Deus ou na Bíblia, vai relatar que escolheu seguir por este caminho de honestidade, sempre houve uma consequência catastrófica. O prazer de Deus na verdade, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que pratica a verdade são seu deleite. Ser honesto é agradar a Deus e refletir o caráter dele em nosso viver. Nós temos algum princípio de honestidade nas nossas relações. Exemplo, no nosso lar, a importância de falar a verdade em família. Efésios 4, capítulo 25. Se alguém pode abrir. Pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Construir um relacionamento baseado em confiança e transparência. Por quê? Porque a mentira, ela se ocupa em todos os nossos afazeres. E às vezes é muito fácil a gente pegar em um tal momento em deixar com que a mentira ela entre também dentro do nosso lar. Mas a nossa casa tem que ser algo, a nossa família tem que ser um povo. Todo e qualquer pai de família, um núcleo familiar, é um pequeno povo de Deus. E como pequeno povo de Deus temos que ter esses princípios. Porque não sei se você escutou quando as pessoas dizem assim no mundo: olha aquela pessoa, aquela família ali, como eles andam bem vestidos, os filhos daquela mulher educada, né? Você não vê a mulher fofocando, você não vê ela contando mentiras, você não vê. Não, por quê? Porque preza por bons princípios e preza por falar a verdade. E hoje em dia, dentro do meio cristão, isso tem se perdido.
Construir um relacionamento à base em confiança e transparência. Nós estamos dando ênfase muito na honestidade, sobre a integridade, de você ser uma pessoa que fala a verdade, de você não ser uma pessoa corrupta, de você ser uma pessoa sincera. Nós também temos esse trato no trabalho. Tudo quando fizerdes, fazer de todo o coração, como o Senhor e não como o Senhor e não aos homens. Colossenses 3, versículo 23. Vou dar uma apressada aqui porque a gente já está passando do tempo. Evitar falsificações e sonegações a qualquer forma de engano. Na sociedade, exercer o nosso papel de cidadania com integridade. Romanos 13, 1, 7. Então nós temos que ser em todos os nossos âmbitos. Nós temos que procurar ser íntegro. Procurar sempre falar a verdade. Amados irmãos, Zaqueu, se eu não me engano, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 19. Quem abra comigo Lucas capítulo 19. Quase todos nós conhecemos a história de Zaqueu. Nós estamos falando sobre ser honesto, ter integridade. Falamos de bons costumes e que isso tem princípios bíblicos. É isso que Deus espera dos seus filhos. Só que na história de Zaqueu me chama a atenção esse cara por um motivo. Quando a gente fala sobre honestidade e integridade, nós colocamos: você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa que não é corrupta, você tem que ser uma pessoa que é sincera naquilo que você fala. E isso são bons costumes que nós temos que ter. Mas a gente confunde porque muitas vezes você vai encontrar com pessoas que estão no mundo que estão praticando esses bons princípios. Mas o que Deus espera de nós em honestidade não é só um princípio que é mostrada fora. Existe uma honestidade que Deus está esperando que saia de dentro do coração. Zaqueu era um cara que foi rejeitado porque todo publicano era odiado pelo seu povo. Porque era alguém que traiu a pátria. Ele se ajuntou com os opressores do seu povo, vinham cobrar imposto na sua casa e ainda cobrava absurdamente muito mais. Por isso os publicanos eram pessoas que eram altamente odiadas. Mas por que Zaqueu é lembrado? Não foi só porque Zaqueu podia dizer: eu vou ser bom agora, eu vou falar bem, eu vou ser honesto, eu não vou contar mentira. Mas é muito fácil você falar. A gente mostrar uma aparência de honestidade é uma coisa. Agora você tirar de dentro para fora, que é aquilo que o Senhor está esperando de mim e de você. O Senhor está esperando de nós uma honestidade que parta do coração. Eu e você tratamos com o pecado 24 horas. Mas a atitude de honestidade que Deus está esperando de mim e de você é o que você vai fazer. Zaqueu disse: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém e eu fui uma pessoa que na minha atitude foi infeliz com o meu próximo, olha só, eu vou restituir, nem que seja 4 vezes mais. A honestidade que o Senhor está esperando de nós não é só que saia de boca. Porque aquele ditado diz: falar por falar todo mundo fala. Mas está esperando que haja e nasça uma honestidade de reconhecer: Senhor, eu errei. Mas eu estou aqui, Senhor, porque eu vou fazer por onde mudar. E o Senhor diz: Zaqueu, hoje entra a salvação na tua casa. Por quê? Porque você entendeu a palavra. O Senhor está esperando homens honestos que não vivem só de aparência, mas homens que fazem sair de dentro essa honestidade e que ela venha florescer para o lado de fora. É inútil a gente mostrar que nós somos cristãos e eu sou servo. Quando nós vemos em Lucas também, fala sobre aqueles 2 homens que estão orando
E aquele homem diz: Senhor, obrigado porque eu oro a Deus, eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu me consagro, Senhor, eu sigo a lei. A Bíblia diz que quando Jesus havia os seus embates com os fariseus, a maior parte sempre os fariseus, os saduceus de menos, ele fala: bem profetizou o profeta Isaías, que vocês adoram ao Senhor com seus lábios, mas a intenção do coração está longe. E o Senhor está dizendo: a honestidade que eu quero do meu povo, a integridade que eu quero do meu povo, tem que ser algo que tem que não ser só de palavra, mas ela tem que extinguir de dentro do coração, ela tem que sair de dentro do coração. Aquele homem disse: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou um pecador, Senhor. E a honestidade que eu estou dizendo: eu sei que a geração, vocês caíram, todos caíram e desconstruídos da graça de Deus estão. Mas Deus está esperando uma nação que entenda: nós somos pecadores, Senhor, mas gera em mim essa honestidade, essa mudança, e que ela parta de dentro do meu coração, a fim que chegue o momento em que as pessoas vão lhe olhar e vai dizer: algo está diferente de você, não porque você fala, mas porque nasceu algo dentro do fundo do coração. A verdadeira honestidade e integridade, porque você está deixando o Espírito Santo guiar a sua vida. E não só bons princípios, porque nós vamos chegar para as pessoas. Isso é muito interessante. Você vai evangelizar, e quem que não evangelizou? Chegou uma pessoa e diz: cara, não bebo, não fumo, não roubo, e aí? Você quer Jesus para quê? Porque o teu coração está longe de Deus, porque as tuas intenções são malignas, porque você precisa da graça salvífica de Cristo, e você precisa da verdadeira honestidade, e não só os exemplos que estão dentro hoje da sociedade. Você precisa deixar nascer essa honestidade verdadeira que vem de Cristo Jesus, e só Ele pode dar essa mudança. Nós queremos ser bons, e nós erramos muitas das vezes, mas nós temos que ser bastante corajosos para reconhecer: Senhor, eu tenho errado nisso, e só a tua graça pode trazer essa verdadeira mudança em mim, porque a sociedade está usando isso contra o nosso favor. Então nós vamos ser bons, vamos manter a aparência de boas pessoas. Mas o Senhor está dizendo: vocês seguem a lei, mas bem profetizou o profeta Isaías que os vossos corações estão longe. As pessoas estão dentro da igreja, estão adorando a Deus, mas o pensamento dela, a intenção dela está longe. E o de que vale isso? E o Senhor diz em Mateus capítulo 7, fala que muitos virão da banda do ocidente e do oriente, e virão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ganhei almas, Senhor, em teu nome eu fiz isso. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, porque no íntimo do interior o seu coração estava longe de mim. Eu trouxe uma mensagem, e essa mensagem dizia uma frase. Muitas vezes nós falamos: o Senhor quer todo o seu coração, porque o Senhor quer ficar no fundo do seu coração. O Senhor não quer ficar dentro de um baú. Deus não quer ficar lá no fundo do nosso coração. Não. Ele quer ficar na porta. Por que na porta? Porque na porta quem vai decidir quem entra, as emoções, os sonhos, os desejos, as vontades, não é mais você, é o Senhor. Agora o sacrifício vivo é eu e você. E quando o Senhor tiver completo acesso do meu e do teu coração, de que Ele decide, nós viveremos uma vida totalmente voltada para Cristo. Porque não sou eu mais, não é as minhas intenções, não é as minhas vontades. Senhor, então os meus amores, quer dizer que eu não amo meu pai, posso amar minha mãe, posso... Não, os teus amores são os meus amores. Se eu amo, tu ama. Se eu gosto de manga, você também gosta de manga. Se eu não gosto de o nome de outra fruta aí, sai da minha mente agora. Você não gosta de caque, você não gosta de caju, eu também não gosto. E isso é duro para nós entender, que agora nós somos sacrifício vivo. E o que acontece quando no Velho Testamento, quando eles faziam um sacrifício, eles levavam a oferenda e a oferenda ficava no altar. Eles levavam o sacrifício ficava no altar, e ali fica. Sabe o que é um sacrifício agora? Eu e tu. E agora nós vai e fica.
Não sai mais não. Por isso é tão difícil hoje entender o que é servir a Cristo. Porque requer renúncia. Requer deixar Jesus Cristo ficar na porta do coração. Esse negócio de dizer Jesus fica lá no fundo, não. No fundo ainda é tu que está controlando. Mas quando ele fica na porta do coração, ele diz, agora sim. Agora você vai ser um homem honesto. Não vai ser só de aparência. Não aquilo que é a sociedade. Porque o inimigo está usando aquilo que diz a sociedade, a aparência, para enganar muitas pessoas. E Jesus disse, cuidado, porque virão aqueles que dirão em meu nome, farão sinais, profecias, e se possível enganaria até os eleitos. A aparência está cheia aí. E até o usurpador, o lobo, o anticristo também. Mas o Senhor está dizendo, quando eu entrar no teu coração, aí tu vai saber o que é verdadeira honestidade. Zaqueu entendeu isso. Senhor, eu fui um homem pecador. Então, Senhor, não vai ter mais esse Zaqueu, amante do dinheiro, corrupto, ladrão. E eu não vou falar só de boca para dizer, Senhor, eu vou ser bom agora, não. Senhor, eu estou demonstrando aquilo que mais me dói. Eu vou restituir 4 vezes mais. Uau! 4 vezes mais. Jesus disse que é difícil um rico entrar no céu, porque a Bíblia diz, aonde o teu tesouro está, aí estará o teu coração. Aquele jovem rico pesou na sua consciência porque dar tal passo era difícil, ao ponto de dizer, o que pensarão de mim? O que vai ser de mim? Eu era um homem de status. Eu era um homem que tem sou um homem, ele era um homem de status, falava assim na conjectura. Um homem de posse, uma pessoa que tem uma relevância na sociedade. E vão dizer, ei, tu não era aquele cara rico, boa fama, entre as pessoas. O que está fazendo aí com esse tal de homem chamado Jesus, sabe nem o que é, maluco aí. E a gente desapegar de tanta coisa é tão difícil. E Deus está esperando de nós que essa verdadeira honestidade saia. Daniel capítulo 6. Vamos lá para concluir. Daniel depois de Ezequiel. Depois de Jeremias, Ezequiel, tem Daniel. Isso vai pelos profetas maiores. Depois de Ezequiel, Daniel capítulo 6. Olha só, Daniel capítulo 6, versículo 1. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrasse todo o seu reino. Sobre ele colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionando com a administração do reino, para que poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, e menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes sátrapas foram juntos a falar com o rei e disseram ao rei. E aqui nós entendemos que ele vai fazer a cabeça de rei Dário e vai colocar aquela lei, porque todos deviam agora adorá-lo, e aí ele engana o rei, e Daniel vai para a cova do leão. Mas eu quero falar aqui que eles eram como uma espécie de administradores, mas também eram coletores. Para todo o reino andar, até hoje existem os impostos. Então, isso acontecia do tempo passado, acontece hoje e vai acontecer. Os impostos nós todos bem sabemos que nós temos que pagar. Só muda de nome e país, mas continua mesmo, viu? Nós temos que pagar. Então, olha só, a raiva desses camaradas aqui era porque eles eram pessoas corruptas. E Daniel era uma pedra no sapato deles, dos seus negócios, dos seus afazeres. Ele dizia, rapaz,
a gente aqui não vai ter crescimento não. Esse Daniel que tá aqui vai para ferrar nós. A nosso esquema aqui vai por água abaixo. Interessante é que quando o inimigo ele não encontra algo para denegrir a tua imagem, ele vai procurar outro ponto. E nós devemos ser íntegros, irmãos. Viver uma vida de integridade vale a pena. Viver uma vida de integridade traz os benefícios que a gente não pode imaginar. Os inimigos tentaram corromper Daniel, tentaram procurar, dizer assim: se esse cara não é corrupto, se esse cara não gosta de mentira, se esse cara não gosta de dinheiro, o que ele vai fazer? Vamos tocar no que ele mais gosta, na lei do Deus dele. E aí nós vamos pegar ele. Mas Daniel até nisso foi vitorioso, porque se manteve e teve um coração íntegro, porque não era só de boca. Porque se Daniel fosse alguém que só fosse de bons, alguns assim, princípios, mas só de aparência, Daniel não teria resistido tudo aquilo. Mas a sua fé estava firmada e abalada em Cristo. Benefício da honestidade e integridade. Pessoas honestas conquistam respeito e credibilidade. Provérbios 10, 9. Irmão Charles, abre aí. Provérbios 10, versículo 9. Olha só. Pessoas honestas conquistam respeito e credibilidade. Já viu um camarada que ele não tem integridade? Quando você mente, a primeira coisa que você como é que você anda quando você mente? Você não anda tranquilo não. Você sabe que tá a qualquer como eu disse, a bomba tá para estourar. Aí o cara anda como que hora que alguém pode me pegar. Então você não tem confiança. Quando a pessoa vive nessa mentira, desse engano, do pecado, ela vive sem confiança. Mas quando nós temos bons princípios, nós temos respeito e credibilidade. Viu aquele camarada lá que chega na venda da... No Brasil tem muitos negócios, né? Aqui também, até um certo tempo. Bote na cadernetazinha aí. Não, o nome do... fulano de tal. Aquele cara ali, o cara paga. Aquele cara ali tem nome. E até um certo tempo, me dizia muito, alguns pastores falavam que chegava na concessionária e dizia: não, pastor, pode tirar aí. Bota só o seu nome aí. Porque o nome vigorava. Hoje, por conta de muito escândalo, se perdeu isso, né? Mas quando a gente pode ler, Provérbios 10, versículo 9. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então nós queremos ser que tipo de grupo? Quem anda em sinceridade, anda em confiante. A gente fala assim, as pessoas dizem assim: cara, deixa de ser careta. Por que tu vai fazer todo esse sacrifício, essa vida com esse Deus? Mas essa vida com esse Deus te porta paz, te porta confiança. Você não anda com a sua cabeça abaixada porque você sabe que você tem um Deus que cuida de você. E você sabe que você está em paz com o seu Deus. E não tem nada, meu irmão, que possa abalar o homem quando ele está em paz com Deus. É igual quando a mulher quer fazer guerra. Eu estou em paz, minha filha. Você pode fumaçar o negócio aí, eu estou em paz. Quando o homem está em paz, ninguém faz guerra, né? Quando é verdade, quando alguém tem paz, o outro lado não consegue andar adiante com a sua injúria, com a sua calúnia, porque você sabe o seu respeito, você sabe a sua reputação, você sabe de você, porque você está dizendo: eu estou em paz, porque eu procuro viver e andar em sinceridade com meu Deus. Não é porque o mundo, as pessoas podem chegar, vai ter quem vai falar de você, quem vai se levantar, quem vai dizer: é fulano de tal, não, segue o irmão Charles, não, segue aquele homem, não, deixa ele para lá, o irmão Rones, não, deixa ele para lá, não. Mas quando você está em paz, você diz: meu irmão, eu estou em paz. E no final das contas, Deus faz ser conhecido. O nosso amado irmão Rones, abra no Salmos 37, no versículo 37. Lê o 36, 37 e depois o 38. Isso. Salmo 37, 36, 37 e 38. Não te indignes por causa dos
malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles detêm em breve, definirão como a revela e murcharão como ervas verde. Confiarão no Senhor e fazerão bem. Habita na terra, alimenta-te de verdade. Agrada-te ao Senhor, e Ele satisfará o teu desejo do teu coração. Entregue os teus caminhos ao Senhor e confiará nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair da tua justiça como luz, e te direi como o sol do meio-dia, e te direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Temos Só 38. Descansa no espera nele. Então, qual os benefícios de ser uma pessoa honesta e íntegra? E quais são esses benefícios? Quando a gente segue esse princípio, a gente tem paz. A consciência limpa traz paz. Não tem nada melhor do mundo que você deitar no travesseiro e dizer: eu estou em paz. Estou em paz com meu Deus, estou em paz com minha família, eu estou em paz com as minhas contas. Essa agora também tive muita preocupação. A Bíblia diz que Davi, quando estava sendo perseguido, ele vai falar, tem um salmo que é atribuído a ele, ele fala: em paz me deitarei e logo pego no sono. E quem é que traz essa paz, se não o próprio Deus? O mundo, ele te quer vender uma ilusão de vida, de mentira, de engano, de ser infiel, de não cuidar, de não amar. Mas o Senhor está dizendo: o sacrifício que você vai fazer por isso vai trazer para você muito mais benefício para a tua vida e para a tua alma. Bênção de Deus: aquele que é fiel no mínimo também é fiel no muito. Lucas 16:10. Deus confia maiores responsabilidades àqueles que demonstram integridade. A gente vê que na parábola daquele homem dos talentos, o Senhor confiou um ao outro, 3 ou 2 ao outro, 5 a um, 10 ao outro, e falou: agora vai e multiplica, seja fiel, seja íntegro. Eu estou dando algo para vocês, não minta. Mas um foi o quê? Mentiu. Escondeu. Senhor, eu sei que tu és um Senhor severo, uma pessoa que não investe aonde não pode colher, e eu temia o Senhor, por isso eu escondi. Aí diz: daquele que foi escondido foi tirado até o que não tinha, e foi acrescentado daquele que tinha menos. Ou seja, quando a gente segue os princípios daqueles homens, obedeceram ao seu Senhor, ao administrador. Vocês receberam 5 denários, multiplicou, foi fiel a mim, guardou meu dinheiro, então vem, participa das minhas bênçãos. E nós possamos fazer uma avaliação para nosso coração. Quais as áreas eu estou sendo e tentando agir com desonestidade? Aonde é que eu preciso melhorar das minhas falhas em desonestidade? Se houver algo a ser corrigido, confesse, e se possível, repare. Lucas 19, versículo 8, como a gente leu em Zaqueu. Ele confessou, ele reparou o seu defeito. O Senhor está esperando que essa é a verdadeira honestidade que vem de Deus. Todos nós somos falhos. Podemos falhar como marido, como mãe, como filho, como um aluno, como pessoas que são empregados. Mas não tem mais nada melhor do que a gente dizer: eu errei, Senhor. Mas o Senhor dá a possibilidade para que nós possamos corrigir com a verdadeira honestidade e integridade. Vamos ficar de pé? Honestidade e integridade não são apenas virtudes externas, mas fruto de um coração transformado por Deus. O Senhor está esperando com que nós possamos deixar com que esse coração venha sair. Que cada um de nós busque viver de modo a honrar o Senhor em todas as áreas da vida. Lembrando que os que praticam verdade são os seus deleites. Que nós possamos nesse momento, se tiver alguém para adicionar alguma coisa, querer falar.
E nós possamos orar a Deus para que nós possamos viver uma vida de integridade ao Senhor. Que nós como igreja possamos trazer à tona a verdadeira integridade que vem de dentro. E não só apenas princípios em falar. Jesus disse que aquele que escuta as minhas palavras e não a pratica. É interessante, tem muita gente só escutando. Irmão, escuta aqui a palavra, tá legal. É da hora, você quer escutar o louvor e tal. Mas eu não quero que você só escute. E medite. Quantas pessoas têm parado para meditar, pensar? Quando você começa a meditar e pensar, e você vai... Eu quero ouvir a voz de Deus, está aqui. Mas você só vai escutar quando você parar, pensar e meditar. Por que o Senhor está falando isso? Eu estava lendo um livro de Jeremias, quando começa lá, você pecou. Você sente que essa palavra está saindo de fora. Ele falou, você precisa voltar, você precisa... Deus fala com nós através da palavra. O Senhor está querendo que a gente não seja só cristãos que estamos vivendo uma vida, mostrando ritos, mas que saia externamente daqui. Servir a Deus não é só vir no culto de domingo, servir a Deus não é você vir no culto todos os dias da semana, não é só seguir um rito, regras. Servir a Deus é você deixar nascer isso de dentro, partir de dentro para fora. A mudança não começa fora, começa de dentro. Nós possamos orar, feche os teus olhos. Que tu que escutou essa mensagem, essa palavra, que você possa deixar com que o Espírito Santo de Deus, se você vive na desonestidade, tem um espaço para que Deus mude a tua vida. Ser desonesto sempre trouxe desastre, desgraça, e nunca traz uma felicidade no amanhã. Mas ser reto, honesto, sempre trouxe uma paz, sempre trouxe felicidade, prosperidade. E nós queremos, Senhor, nesta manhã te agradecer, meu Pai, por esta palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Deus, porque cada irmão que veio aqui veio concedente, veio, Senhor, de honrar o princípio de ser grato a Ti. Nós queremos te servir, meu Deus. E se o Senhor tem falado que nós precisamos tratar mais nesse ponto da honestidade de nossas vidas, Senhor, nos ajuda, mas que essa honestidade venha a ser uma honestidade verdadeira, sincera, e que saia de dentro do nosso coração e ela externe fora, Senhor. Que não seja conjuntos de regra que nós vivemos, Pai, e fazemos como faz muitas vezes os fariseus, os saduceus, os religiosos, que de boca adoram o Senhor, que de boca mostram aquilo, mas sejam sinceros, meu Pai. Quando nós chegarmos no nosso quarto, meu Deus, onde ninguém nos vê, quando nós estivermos, Senhor, no nosso íntimo, ninguém nos vê, ajuda que nós possamos ser sinceros ali também. Senhor, nós queremos ser cristãos e servir a Deus aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, Senhor, meu Deus, na nossa casa, no nosso quarto, quando ninguém nos vê, Senhor. Quando nós estamos em férias, meu Pai, quando nós saímos, meu Deus, nós queremos continuar, Senhor, trazendo este exemplo de ser um cristão verdadeiro. Bons exemplos, meu Deus, de integridade, honestidade em nossas vidas. Que a nossa palavra seja palavras retas, meu Pai, mas que venham palavras retas de um coração que, Senhor, está disposto a Te seguir, está disposto a ser trabalhado por Ti. Nós não queremos, Senhor, apenas falar que o Senhor é bom, mas nós queremos externar a grandeza desse amor e ser grato, Pai, para que quando as pessoas verem nós, possam ver quão bom é Deus e que esse amor é verdadeiro dentro de nós. Não queremos dizer que amamos a Deus só de boca, meu Pai, mas que saia essa alegria, meu Deus, radiante em nossas vidas, a fim que aqueles que estão fora possam ver o brilho e a luz de Deus em nossas vidas. Pai, nos despede em paz nas nossas casas. Nós queremos te agradecer por este mês de jejum de Daniel, meu Pai. Nós queremos te agradecer porque a igreja segue, Senhor, e nós queremos viver uma vida em comunhão contigo. Abençoa essa igreja em todos os níveis. Abençoa, Senhor, para que possa haver expansão do ministério, expansão, e nós profetizamos, meu Deus, a expansão, o crescimento, e que nós possamos, Senhor, estar pronto e possamos se preparar, meu Pai, para servir bem ao reino, para servir bem ao ministério, para servir bem a Deus, para ser bons testemunhos de novas mudanças. Senhor, vem, meu Pai, mas não fica no fundo do nosso coração, fica na porta do nosso coração, meu Deus, para que o Senhor decida, meu Pai, o que entra e
o que sai. As nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. E nós queremos viver essa vida de propósito para a glória do Teu santo nome. E assim nós Te pedimos, meu Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu grande amor, meu Pai. Fica conosco, Senhor. Nós já Te agradecemos, meu Pai. Em nome santo do Senhor Jesus, nos abençoa e nos despede em paz da nossa casa.